E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para tratar sobre mais um assunto relacionado à educação. Hoje nós vamos falar sobre algumas métricas educacionais, dando um foco especial no IDEB, certo? O IDEB, que é uma das mais importantes métricas hoje que define a fluência da educação no país. Então, eu trouxe para debater um pouco com vocês a respeito do IDEB. Mas antes vamos ver algumas métricas importantes. O próprio IDEB é o primeiro que abre essa linha de raciocínio, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? Ele mede a qualidade do ensino fundamental e médio, combinando o desempenho dos alunos, que nós temos aqui. Prova Brasil barra Saeb. Prova Brasil, se eu não me engano, era o antigo nome, né, desde 2018, que até, aliás, 2018, foi usado, né, o nome Prova Brasil, e com a união do Prova Brasil e o ANA, que é relacionado à alfabetização, criou-se então o SAEB, que é o que nós conhecemos hoje. E um dos pontos mais importantes para o IDEB é essa prova SAEB e também a taxa de aprovação, que é o que nós vamos ver mais para frente. Onde é que eu consigo os dados referentes ao IDEB? A fonte está logo aqui. Ó. Eu sempre gosto de trazer fonte, porque sem fonte a informação ela fica solta, né? Ela fica sem ter onde se fixar. Então a fonte é onde vai estar direcionando, onde vai estar dizendo onde aquele dado foi tirado. Então quem quiser verificar está aí, eu vou ter que deixar também todos esses links e dados na descrição do vídeo. O próximo é o próprio SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEB ele é um instrumento muito importante, porque ele avalia principalmente português e matemática. Mas houve outras edições, eu não acredito que, não sei se ainda há, ou depende de estado para estado, essa informação eu não tenho. Mas já houve ter questões relacionadas a ciências, também natureza, e envolver outras disciplinas. Se não estou enganado, mas as principais e as mais importantes para ela é português e matemática. Português frisando a questão da leitura e também a fonte, que você pode buscar informações a respeito do SAEB, está aqui. Exame Nacional do Ensino Médio, né? O famoso Enem, que tantos e muito falam, que mede o desempenho dos alunos ao final da educação básica e é usado para ingresso no ensino superior. Acredito que o Enem ele merece também um vídeo falando só sobre ele. Se vocês assim desejarem, posso me expressar a respeito, né, sobre ele, ter uma visão sobre ele e postar um vídeo aqui no YouTube referente a ele. Mas, como ele não é o foco de hoje, deixo aqui as referências para quem quiser saber mais poder usar. Taxa de analfabetismo. Percentual da população que não sabe ler e escrever, medido pelo IBGE, né, o PNAD, Contínuo e Censo Demográfico. Fonte para acessar dados importantes. Taxa de escolarização. Esse é um dado muito importante também quando estamos falando, ou quando estamos relacionando algo ao censo escolar, que mais para frente vamos ver também sobre o que se trata. E é o percentual da população em idade escolar que está matriculada na educação básica. Então, ele tem um percentual da população que está na idade, né, e está matriculado na educação básica ali, o qual também é medido pelo IBGE e PNAD. Fonte aqui. Referências. Taxa de evasão escolar, taxa de abandono, meio percentual de alunos que abandonam os estudos antes de concluir o ciclo escolar, um dado muito importante também, para se ter alguma noção sobre como está o desenvolvimento ou a fluência, né, da escola. Taxa de conclusão escolar,
que é o percentual de alunos que concluem cada etapa da educação na idade esperada. Também a mesma fonte. E gastos públicos com educação, que eu acho que também merece um vídeo por si só, falando só sobre essa questão de gastos públicos. Vamos mais para frente, né? Vamos ver se será interessante, né? Fazer um vídeo só sobre gastos públicos e depois um vídeo falando só sobre o Enem, né? Ele mede os investimentos governamentais em educação como proporção do PIB ou do orçamento público. E aqui está também as fontes para quem quiser saber mais sobre, relacionar mais sobre esses gastos, né? Agora vamos para o que interessa, que é realmente falar sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um indicador criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, foi criado em 2007, e o objetivo dele é medir a qualidade da educação básica no Brasil. Veja bem, medir a qualidade. Saiu o trânsito mais temporário no Brasil, certo? Medir a qualidade da educação básica no Brasil. Isso é um dado importante, porque nós vamos falar sobre realmente se ele mede ou não essa qualidade. Ele abrange tanto as escolas públicas quanto privadas, avaliando o desempenho dos estudantes e a eficiência do sistema de ensino, certo? Mais frente vai discutir se essa qualidade que ele mede é realmente proporcional ao que a gente vê nas escolas, né? E o IDEB, para ser calculado, ele precisa de duas informações importantíssimas. Que o primeiro é o próprio SAEB. E o segundo é a taxa de aprovação, que pode ser taxa de rendimento escolar, taxa de aprovação referente a os alunos que passam de ano, né, sem reprovação ou sem abandono escolar, sem repetência e etc. Então, como eu falei, o SAEB ele frisa na língua portuguesa, com foco em leitura e matemática, certo? Então, qual é esse cálculo? No IDEB, ele tem a média das notas do SAEB, ou seja, que também às vezes é chamado de desempenho. Temos aqui o desempenho. E a taxa de aprovação. Nós vamos também saber de onde é que vem essa taxa de aprovação. Então vamos supor um dado, um desempenho de SAEB 2021, no qual a língua portuguesa teve 280 pontos. Vamos só supor esses pontos, certo? O que em uma linha geral, se tratando de língua portuguesa, 280 pontos estaria em um nível de proficiência básico, logo aqui, certo? Supondo uma escala de 0 a 500, para, no caso, o ensino médio ali, né? A média aritmética seria 280 mais 270, dividido para 2, ou seja, a média seria 275 pontos. Esse é o primeiro cálculo feito em relação ao desempenho, certo? Ele vai sofrer outra alteração antes de ir, de fato, para o cálculo do IDEB. Então nós temos aqui 280 pontos em português, matemática, é tirado a média aritmética entre essas duas e nós temos essa pontuação que vai ser de extrema importância. Então, se é de uma escala de 0 a 500, o máximo é 500 pontos, certo? Esse dado aqui é importante porque vai ser usado junto com esse aqui antes de entrar no cálculo do IDEB. Mas primeiro, o que é a taxa de aprovação? Supondo que a taxa de aprovação deu 90%, ou seja, dá 0,9. Como é calculada essa taxa de aprovação? Ela representa a proporção de alunos que foram aprovados, número de alunos aprovados, ao final do ano letivo, sem repetir a série ou abandonar a escola. Ou seja, nós temos
número de alunos aprovados, número total de alunos matriculados. A divisão, multiplicação por 100. Certo? Aqui de origem, 90%. Ou seja, ela é o percentual de alunos que avançam para o ano seguinte sem reprovação ou abandono. Então essa é uma taxa que indica a eficiência do fluxo escolar. Eficiência do fluxo. Tenho sérias dúvidas se realmente representa a eficiência do ensino. Há uma diferença muito grande. Então, quando eu falo eficiência do fluxo, o fluxo é entrada e saída de alunos. Entram novos alunos, aqueles que já estão finalizando o ano saem. Então, para mim, isso é o fluxo escolar. Agora, a eficiência de ensino, aí é outra coisa que a gente realmente tem que discutir. Se os alunos estão avançando nas séries sem interrupções. Se o aluno está passando do sexto para o sétimo, do sétimo para o oitavo, oitavo para o nono, isso para mim é fluxo. Agora, se ele passa por merecimento ou porque realmente é o menos pior, então isso aí a gente tem que discutir mais para frente. Vamos discutir isso mais para frente. Os dados da taxa de aprovação são obtidos do censo escolar. Lembra que eu falei no começo? O censo escolar. O censo escolar, ele leva em consideração o número de matriculados, número de abandonos, repetência, acredito eu, não estou enganado. Ele leva em consideração vários dados para se poder ter a taxa de aprovação, utilizando essa fórmula aqui. Então nós já temos duas informações. Nós já temos o desempenho médio, que é essa primeira parte aqui, ó, que também vai ser reajustada mais para frente. E nós temos a taxa de aprovação. Então nós temos desempenho, taxa de aprovação. Vamos agora de fato para o cálculo do IDEB. Então lembra que eu falei que 275 pontos, média aritmética, iria sofrer ainda alguma alteração. Então eu tenho que desenvolver o desempenho escalonado. Eu pego o total de pontos, que ali nós supomos que era 500, divido, multiplico por 10. Eu tenho 5,5. É o nota de desempenho para o SAEB. Vezes a taxa de aprovação, que foi de quanto? 0,9. Agora sim eu tenho o meu resultado do IDEB. 4,95. Então, o IDEB, para essa situação hipotética, utilizando esses dados que nós trouxemos, seria de 4,95. Tá certo? Então, ali, como seria uma faixa de avaliação, 4,95 está entre 3 e 5, ou seja, uma educação com qualidade insuficiente, mas com avanços. Né? Se ele está dizendo, quem sou eu para contradizer? 3 a 5, mas com avanços. Né? Acredito eu que a média, né, para 2025 seja 6 do IDEB, a meta, né, seja 6. Temos que verificar essa informação direitinho, mas talvez nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu traga essa informação direitinho. Objetivos do IDEB: monitorar a qualidade da educação e os avanços no ensino fundamental e médio, educação básica. Estabelecer metas de melhoria para cada escola, município, estado e para o país como um todo. Auxiliar na formulação de políticas públicas educacionais, incentivar a melhoria no desempenho escolar e na gestão educacional. E a abrangência dela, como todos já sabem, é o ensino fundamental 1, 2, o médio, e os dados são coletados e divulgados a cada 2 anos. Mas aí é onde é que fica o debate, né? A taxa de aprovação das redes públicas está relacionada a diversas leis, diretrizes e normas educacionais no Brasil. O que é a taxa de aprovação? É os alunos que passam
de um ano para o outro, né? Sem repetir, sem abandonar a escola. Estou ali passando de um ano para o outro. Mas será que eles realmente estão passando porque eles sabem ou porque há diversas leis, diretrizes e normas que impedem de segurar esses alunos, mesmo que eles não saibam de nada? Para mim, a resposta é sim. Eu acho que não tem outro caminho. Acho que você, professor, sabe que a quantidade de alunos que passam de um ano para o outro, mas continuam com as mesmas deficiências, mesmas dificuldades e o mesmo desinteresse, por que não dizer, continuam com o mesmo desinteresse, e a quantidade é enorme. E que normas, leis e diretrizes são essas? Então, a primeira que a gente tem que discutir é justamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né? A mais importante, que é a principal lei da educação no Brasil, estabelece regras sobre a aprovação, reprovação e fluxo escolar. Então, quem quiser ler sobre essa lei, vou deixar o link disponível abaixo aí, certo? Se você concorda, discorda comigo, acha que faltou algo a acrescentar, até mesmo que eu falei demais, pode ficar à vontade para falar nos comentários. Tenho certeza que será bastante útil para o nosso crescimento, certo? Artigo 24, inciso 5. Define que a verificação do rendimento escolar deve considerar a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, possibilidade de aceleração para alunos com desempenho avançado, recuperação paralela para alunos com dificuldades, progressão parcial e contínua, evitando a reprovação em massa. Artigo 32, parágrafo 4. Incentiva a progressão continuada, especialmente dos primeiros anos do ensino fundamental, para reduzir a repetência e melhorar a aprovação. Então, o aluno tem que passar, mesmo assim? Ou eu estou interpretando da maneira errada? Se o aluno ele não tem capacidade de estar no próximo ano, mas eu posso passar ele mesmo assim, numa progressão parcial ou continuada, e eu vou empurrando com a barriga até que ele saia, isso é se preocupar com... Seria que o Brasil estivesse se preocupando com a aprovação ou com o conhecimento do aluno? Porque, para mim, essas duas coisas estão desligadas até o momento. A aprovação, para mim, não está ligada com a capacidade do aluno de passar de ano. Não vejo relação nenhuma. Até então. Possa ser que daqui para frente mude, né? Temos que ter esperança. Possa ser que daqui para frente isso se altere, mas no presente momento em que faço esse vídeo, não vejo nenhuma relação entre a aprovação de aluno com a capacidade dele de passar de ano. O que eu vejo é aluno passando de ano com as mesmas dificuldades. Não aprende, não desenvolve, não melhora, não evolui. A isso o professor tem que fazer seus diversos malabarismos para poder sanar essa deficiência que o próprio governo cria, que é realmente investir na educação que funcione, certo? Em estratégias que realmente funcionem. Mas isso aí é um assunto mais para frente, certo? Vamos falar agora sobre essa lei, diretrizes e bases. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Possibilidade de aceleração para alunos com desempenho avançado. Isso aí eu não vi até agora isso acontecendo. Não estou julgando os lugares que acontece, se acontece. Show de bola, perfeito. Mas eu, na minha experiência, eu não vi acontecendo ainda esse avanço do aluno. Recuperação paralela para alunos com dificuldades, ou seja, dar mais uma chance para o aluno ter que passar, mesmo com as dificuldades. E a gente vê que o aluno, mesmo com dificuldade, ele não passa. A gente tem que fazer outra recuperação parcial, recuperação final, final das finais, 45 do último tempo, do segundo tempo. Então, a gente vai dando chance e fala, realmente, ele é o menos pior, passa. Progressão parcial e contínua, evitando a reprovação em massa. E quem quiser se aprofundar mais, quem quiser ler essa lei, né, diretriz base,
Aqui está o link, vou deixar disponível na descrição do vídeo. Plano Nacional de Educação, Lei número 3005/2014, estabelece metas educacionais para melhorar a qualidade da educação no Brasil, incluindo a redução de reprovação. Então, melhorar a qualidade da educação, reduzindo reprovação. É para uma coisa estar ligado com a outra, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não compreendi muito bem o que essa lei realmente quer trazer, né? Vamos ver. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental e garantir que todos os alunos concluam essa etapa na idade adequada. Show de bola. Aumentar as taxas de conclusão do ensino médio e reduzir a evasão escolar. Aí já não entendi, porque é o professor que aumenta, o professor que tem que ir lá passar a canetinha, tá aprovado, ou o aluno que tem que realmente merecer passar. Aumentar as taxas de conclusão do ensino médio e reduzir a evasão escolar. Então, mais uma vez a gente se depara, né? Eu vou aumentar, como é que eu posso aumentar? Prova final, semifinal, dá um pontinho aqui porque fez um projeto, dá um pontinho ali porque fez um trabalho. É essa forma que hoje em dia funciona, né? Para poder aprovar aluno, realmente. Porque o nível dos alunos hoje não estão muito bons em relação à interpretação, em relação a qualquer tipo de assunto. Um ou outro que acaba escapando, né? A gente sempre tem na turma 80%, 60% dos alunos que realmente não sabem de nada e aqueles que acabam escapando porque realmente têm interesse, realmente sabem o que estão falando e o que estão estudando, estão ali para estudar, né? E o PNE estabelece metas para que estados e municípios trabalhem na melhoria da taxa de aprovação e na redução da reprovação e abandono escolar, certo? Abandono escolar realmente é uma coisa que acontece bastante, mas é devido mais à realidade do aluno. Então, a realidade do aluno tem que ser estudada e tem que ser melhorada, porque se a realidade do aluno ele não é melhorada, se a visão do aluno não é mudada, para que ele entenda que a educação é algo importante para ele, então essa taxa de abandono vai continuar crescendo. O aluno ele vai estar na escola só por estar, e não vai estar porque realmente ele entendeu a importância da escola. Então o que falta hoje é os alunos entenderem a importância da escola e não estar na escola para ganhar dinheiro ou ou por obrigação, porque estão obrigando ele. Para mim não faz sentido nenhum, o aluno vai continuar não sabendo de nada, vai continuar sendo um analfabeto funcional, porque ele está ali por obrigação, porque quer ganhar alguma coisa, e não porque realmente ele vive a importância de estudar. Mas isso é algo que é um problema do Brasil inteiro. Os alunos hoje não reconhecem mais a importância de estudar, não reconhecem mais a importância de estar na escola. A escola, desse jeito, acaba se tornando uma prisão, algo chato. Mas podemos discutir isso em outros assuntos, né? Escola é para trazer educação ou não. E o que é educação de fato? A gente pode discutir isso nos próximos assuntos. Se vocês tiverem temas legais, né, para a gente discutir, para criar um vídeo, pode colocar nos comentários também, que estarei sim estudando sobre o tema e passando a minha visão sobre. Link também vai estar na descrição para quem quiser acompanhar esse Plano Nacional de Educação, certo? Se você vê que eu estou errado em algum ponto, que falta eu falar sobre algum outro ponto, por favor, pode colocar nos comentários. Estamos todos aqui para aprendermos juntos. Próximo ponto. Diretrizes curriculares nacionais da educação básica. O Conselho Nacional de Educação estabelece normas para a organização do ensino e a aprovação dos alunos. Então veja que a palavra é sempre a mesma: reduzir reprovação, reduzir abandono, aumentar a aprovação. Indica que a repetência deve ser evitada sempre que possível, com estratégias como reforço escolar, recuperação contínua, avaliação formativa em vez de avaliação punitiva, progressão continuada, principalmente nos anos iniciais. A ideia é que a reprovação não seja um mecanismo de exclusão,
mas que sejam oferecidos apoio e recuperação de aprendizagem. Né? Acho que vocês já começam a entender o meu ponto. A quantidade de ferramentas de incentivo para que o aluno ele passe, para que o aluno ele não fique. Por quê? Porque o IDEB vem aí. O IDEB está calculando. Se cair, já sabe. Então, incentivo, esforço, reforço escolar e recuperação contínua. Reforço essencial. Não estou criticando. Né? Reforço é muito bom. Realmente há alunos que têm dificuldade em certas disciplinas e reforço escolar é uma ideia muito boa e que vejo que pode trazer muitos benefícios, desde que o aluno realmente esteja ali para aprender. Porque se ele não está ali para aprender, então não vai adiantar reforço, não vai adiantar nada. Vamos medir a quantidade de alunos agora que estudam em casa. A quantidade de alunos que dedicam 1 hora por dia para ler alguma coisa. Vai ser um déficit muito grande. É bom, reforço escolar é bom. Avaliação formativa em vez de avaliação punitiva. Progressão continuada, principalmente nos anos iniciais. Anos iniciais, um dos anos mais importantes que eu vejo, que é o ano em que o aluno realmente está formando a linguagem, ao meu ver, né? Você pode discordar, tudo bem, mas anos iniciais é o ano que o aluno, a gente vê um déficit muito grande quando o aluno passa da 5ª para a 6ª série, porque é uma troca de ideias muito grande, é uma troca de comportamento muito grande que é exigido do aluno, e eles não passam esses anos iniciais se preparando para isso. E se eu ainda facilito os alunos a passarem, como é que eles vão chegar? Como é a forma que eles vão chegar nos anos finais, no ensino médio? Então, fonte, aqui está, certo? Em momento algum eu estou incentivando que haja reprovação em massa. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre melhorar a educação, sobre mostrar que ela é importante e se utilizar de outros meios para que o aluno realmente não seja reprovado, mas se ele merecer, realmente ele tem que ser reprovado. Se ele realmente não está dedicado, se ele realmente não está interessado, então eu não vejo por que estar empurrando com a barriga para depois, lá na frente, ter um dado bom maior. Né? Outro problema que a gente vê também, muitas escolas ficam de mãos atadas porque tem que dar um bom resultado se quiser ganhar alguma coisa. Então o problema não é simplesmente a escola, o problema é o sistema. Não estou culpando escola A, escola B. O sistema que é regido ali é que influencia as escolas a pensarem dessa forma, a agirem dessa forma. Então o problema ele não é um problema de base, ele é um problema que começa lá de cima. As ideias que são divulgadas, a forma como o professor é visto, a forma como o professor é tratado, a forma como a educação ela é vista, até mesmo pelos pais que estão em casa. Então o problema ele é muito mais social, ele é muito mais de diretrizes do que realmente da escola em si, que está ali apenas querendo cumprir o seu papel. Diretrizes curriculares, link na descrição. Portarias e resoluções do INEP sobre o IDEB, certo? Então, o INEP é o órgão responsável pelo IDEB, regulamenta como a taxa de aprovação e influencia o cálculo do índice. Então, tem essas duas portarias. Uma define que o IDEB é calculado com base no desempenho do SAEB, na taxa de aprovação do censo escolar. E nós temos a outra portaria que estabelece critérios para a divulgação dos resultados do IDEB. Mais uma vez, fonte, link na descrição, certo? Problema está aqui. Muito incentivo, pouco rendimento.
nós vemos que os alunos não estão aprendendo. Pelo menos não do jeito que deveriam estar, né? Não estou generalizando as escolas, mas eu sei que muitas escolas têm se esforçado para poder suprir essa demanda, têm dado o famoso pulos, né, para poder suprir essas demandas, mas há muito incentivo e até mesmo alguns alunos sabem disso. Até mesmo alguns alunos sabem que vão passar, porque existem piores ali do que ele. Então, quando o aluno, ou quando qualquer pessoa, ela sabe que vai passar, ela sabe que está ali, porque vai passar mesmo de ano, qual é o esforço que há? Né? Até nós mesmos, sendo adultos na faculdade, nas coisas, qual é o esforço que nós fazemos se a gente sabe que no final vai passar? Se a gente sabe que eu sou o menos pior. E alguns alunos têm consciência disso. Não são todos, mas alguns têm consciência, porque eu já me deparei com esses alunos em sala de aula. E com certeza muitos do que estão me ouvindo já se depararam com isso. Então, se há incentivo exagerado, exacerbado, para que haja aprovação, como é que eu possa exigir que também haja rendimento? Como é que eu posso, sendo um governador, sendo um presidente, sendo qualquer pessoa responsável pela educação, como é que eu posso exigir que haja um bom rendimento escolar, que os alunos ali saibam saber ler, que os alunos saibam saber interpretar, saibam usar lógica, se a maioria às vezes está ali por nada, está ali só para aperrear, só para atazanar a cabeça do professor. Não estou dizendo que são todos, mas nós sabemos que existem esses alunos. Então, como é que eu posso ter um rendimento se eu tenho uma classe que, em sua grande maioria, não tem interesse em estudar? E não tem interesse em estudar porque, em sua grande maioria, sabe que vai passar. Por quê? Porque tem vários incentivos. Eu vou passar no. Eu faço a final, eu faço a parcial, eu faço um trabalho, faço uma coisa. E às vezes o professor ele é incentivado. Passa um trabalho para ele ganhar mais um pontinho, faça um trabalho para não sei o quê. De onde vem o rendimento? Não tem. Se anulam. Estão em direções opostas. Se há muito incentivo, vai ter pouco rendimento. Incentivo na aprovação, me refiro. Se há muito incentivo para a aprovação, vai ter pouco rendimento na educação. Não há rendimento. Então o problema é, os alunos são aprovados sem um aprendizado adequado. Com certeza, estamos iniciando mais um ano aí, 2025, e você se depara com alunos que não sabem, às vezes, o básico. Não sabem o básico da matemática. O básico de uma interpretação. Fazer um resumo é um bicho de sete cabeças. Então, muitos avançam de série com dificuldades acumuladas. Então, o interesse do governo, o interesse do Estado, do governo, o interesse nacional é realmente só a aprovação? Ou realmente ele tem interesse em que o aluno saiba de alguma coisa? Porque quando eu vejo LDBs, quando eu vejo outras normas, eu não me deparo com ninguém falando que o aluno tem que passar por capacidade, porque realmente sabe. Se vocês tiverem algum documento, alguma coisa que fale sobre isso, por favor, deixe nos comentários que eu quero dar uma lida. Eu quero ler sobre isso. Se há algum incentivo para aqueles alunos que realmente eles estão passando porque estão ali na raça, querem realmente alguma coisa na vida. Porque o que eu vejo a maioria passando e não querem nada na vida ainda. E IDEB pode melhorar sem que a qualidade real da educação melhore. Como eu falei, o SAEB depende do que o aluno faça uma prova. Então o aluno ele vai estar ali, pelo menos, tentando responder uma prova que vai refletir no conhecimento dele. Mas e a taxa de aprovação? Vai refletir no conhecimento dele? Então, se às vezes eu não posso mexer no SAEB, porque o aluno que vai preencher ali, muitas vezes eu posso mexer na taxa de aprovação. Posso aprovar alunos que realmente não mereciam, mas estão sendo aprovados, para que o IDEB dê lá em cima.
para que o IDEB consiga alcançar a meta. E alcançando a meta, há ganhos. Então é um sistema totalmente já obstruído. Um sistema totalmente que está mecanizado para que aconteça dessa forma. Então, um município pode aumentar sua taxa de aprovação sem elevar as notas do SAEB. Certo? Então, muitas das vezes o que acontece é que a taxa de aprovação aumenta, mas o SAEB continua com resultado lá embaixo, o que se torna incoerente. Distorção das políticas educacionais. Então, a pressão para atingir metas pode levar escolas e redes a focarem mais nos números do que na aprendizagem. Você que está me ouvindo, é isso que acontece ou não? A pressão que atingir as metas pode levar a escola e redes a focarem mais nos números do que na aprendizagem. É isso ou não é que acontece? Se eu foco em número, se eu foco nos dados, se eu foco na meta, eu vou ligar para a aprendizagem? Eu vou ligar para se o aluno realmente está aprendendo? Como evitar essa maquiagem dos dados, né? Aqui algumas soluções. Por exemplo, revisar o modelo de progressão continuada. Aprovando os alunos, mas garantindo um suporte pedagógico adequado. Embora esteja aqui nesse slide, mas não creio que aprovando os alunos por aprovar. Mas eu acredito que garantindo o suporte pedagógico adequado antes de aprovar. Certo? Então, aprovar os alunos se ele merecer, mas garantir o suporte pedagógico sempre que ele precisar. Focar no aprendizado e não só nas taxas. Difícil, muito difícil, mas é essencial. Criar programas de reforço escolar efetivos. Então, reforço escolar que seja algo, não que a escola tenha que dar um jeitinho de fazer, mas que seja algo que o aluno ele já tenha um dia específico, já tenha um momento específico só para reforço, só para revisão de assuntos, até que não seja mais necessário. E quando não será mais necessário? Quando realmente o aluno passar de ano sabendo o que está fazendo. Porque enquanto o aluno ele não passa de ano, ele passa de ano sem saber, aliás, vai precisar de reforço. Vai precisar de ajuda. Porque ao invés do aluno receber reforço, porque ele realmente tem dificuldade no assunto, vai ter vários alunos recebendo reforço porque realmente está passando de ano sem se interessar, sem estar nem aí para os assuntos. E a gente vai estar lá dando reforço para esses alunos, apenas alimentando a estigma de que ele está ali por obrigação, de que está ali porque a educação é aquilo ali, é matemática, é português, é aprender ciência, meu Deus, eu tenho que saber tudo, as regras matemáticas, as fórmulas, e tudo se torna, acabando ficando ineficiente, porque a própria estrutura do ensino é ineficiente. A própria forma que a educação ela é vista hoje é uma forma ineficiente. Porque escola para o aluno hoje é um lugar em que ele vai estar ali para estar fazendo trabalho, em que ele está ali para estar sentado na cadeira, vendo um assunto que ele acha chato. Então a escola não é interessante hoje para alunos. A escola não traz interessante. Aí quem é que tem que tornar a escola interessante? Professor. Quem é que tem o dever de tornar o assunto atrativo fazendo malabarismos? O professor. É por isso que hoje é tão exigido do professor, por isso que o professor hoje, não sei, né? Mas eu acho que ele é visto hoje como uma profissão do amor. O professor está ali para conquistar o aluno, para fazer com que o aluno se apaixone pela matéria, fazer com que o aluno ele sinta vontade, necessidade. E se você, professor, faz isso, parabéns, meus parabéns, muito bom. Mas eu não vejo isso como sendo o dever do professor. Eu não vejo isso como sendo o foco principal do professor.
tendo que estar fazendo malabarismos para poder chamar a atenção do aluno, essas coisas. Acredito que sim, um professor que gosta da matéria, ele consegue conquistar um aluno, sim. Não estou duvidando sobre isso. Um professor que gosta de ensinar, que é um professor motivado, um professor que é legal, ele acaba conquistando, sim, alguns alunos, mas a grande maioria vai continuar desinteressada. Não tem para onde. Eu falo isso porque diversos professores já conversaram comigo que fizeram uma aula extraordinária, fizeram uma aula muito bacana e que 30 a 40% dos alunos estavam interessados na aula. Com data show, com projetores de luz do teto, dando aula de ciência, explicando os planetas, a localização. 30 a 40% dos alunos estavam interessados. Então o problema não é o malabarismo. A solução não é o malabarismo. A solução é incentivar o aluno desde pequeno, principalmente os pais que estão em casa, de que a educação é a única que pode mudar. E isso só vai mudar quando lá de cima, presidentes, senadores, governadores, o pessoal da educação começar a entender que educação não é apenas isso que estamos vendo hoje. Começar a incentivar de fato a leitura. Mas o que nós vemos hoje é que a maioria das pessoas está interessada apenas em besteira na internet. A maioria das pessoas está mais interessada em ver dancinhas, em ver coisas vãs na internet do que realmente na educação. E outro ponto, monitorar discrepâncias. Né? Se uma rede tem uma taxa de aprovação muito alta, mas a nota do CEP está baixa, isso pode indicar um problema. Então, estar alerta para esses dados, porque realmente tem uma discrepância muito grande. Certo? Esse site aqui que eu trouxe, eu vou ver agora com vocês. É muito bom ele. Deixa eu ver com vocês aqui agora. Eu também deixarei o link aí. Então vejam, ele tem muitos dados interessantes sobre o IDEB, censo escolar, taxas de rendimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui no IDEB dos últimos anos. De 2 em 2 anos, 2007, 2009. Nós temos aqui, ó, projetado 3.1, alcançado 3.2. Bom, 2009, projetado 3.2, alcançado 3.4. Muito bom. 2011, 2013, começou a ficar abaixo. 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, começou a ficar abaixo. Né? Onde está o problema aqui? Por que não estamos alcançando mais o que é projetado? Será que estamos exigindo demais ou estamos fazendo de menos? Então tem muitos dados interessantes aqui. Média de proficiência, nós temos ensino médio, em redes públicas, vamos ver. Nota padronizada em português e matemática de acordo com a prova SAEB 2023. 4,45. Né? Aquilo que eu falei para vocês. Né? Tem a pontuação, tira a média, divide pelo total, pela soma máxima de pontos, né, ali, que no caso lá foi o 500. E nós temos aqui, ó, nota padronizada em português e prova SAEB. Português, 270, matemática, 264, se a gente for seguir aquela tabelazinha. Vamos ver. Português está no básico ainda. E aqui tem diversas coisas muito interessantes que vocês podem analisar, certo? Não vou me ater a isso aqui, mas é bem interessante vocês verem. Nós temos aqui o censo escolar, creche, pré-escola, EJA. Interessante para vocês avaliarem, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa minha breve visão, dessa minha avaliação a respeito do que é o IDEB hoje. E se você discorda, concorda, se você tem alguma outra visão,
ou se acha que eu analisei algo de forma errada, pode deixar nos comentários que eu estarei avaliando sim, viu? Muito obrigado, que tenha uma semana abençoada, que Deus proteja cada um. Tchau, tchau.